A torcida organizada deu até entrevista, conversaram com os jogadores, principalmente com os grandes nomes do time. O Cássio estava inserido nesse grupo, que conversou com as organizadas. Agora, o principal incidente foi com a esposa do Cássio. Por quê? Ela teria respondido um comentário nas redes sociais que dizia o seguinte: manda seu marido sair fora do Corinthians. Já deu a panelinha dele. E ela responde, orando para isso, ou seja, para que ele saia do Corinthians. Já deu desse bando de torcedor ingrato e sem vergonha. Ela respondeu, ela fez esse comentário, ela respondeu um comentário nas suas redes sociais. E aí depois o mais lamentável, a gente tem o áudio aqui, um áudio que foi vazado de eu não chamo nem de torcedor, um bandido, falando sobre a situação da esposa do Cássio, perguntando onde ela vai na academia, onde ela malha. E aí os áudios são assustadores. A gente vai soltar aqui os áudios, Guilherme, para a gente ter uma ideia do que aconteceu, e o Cássio já se pronunciou sobre esse episódio. Pode colocar aí, por favor. Saquei, irmão. Então faz assim, cara. Você avisa pra ela que nós vai encontrar ela. Ela, o marido dela, vagabundo. Tá? Aqui não tem fã de Cássio não, tá, irmão? Isso aí foi só uma... tá ligado? E é o seguinte, quando nós encontrar, nós vai esculachar. Você entendeu? O recado tá dado. Nós tá na caça. Ou pede pra sair ou tá ligado. Você entendeu, meu parceiro? Pode mostrar pra essa p*** aí, essa Maria Chuteira que tá usando o dinheiro do nosso Corinthians. Entendeu? Que agora o chicote vai estralar. Entendeu? Esse vagabundo pede pra sair, tá? Ou a coisa vai ficar mais embaixo aí. Você entendeu? Pode mostrar aí, filho. Pode mostrar essa p***. E esse daí é o recado que nós tá dando aí. Você entendeu? Forte abraço. É questão de tempo. Não sei o que nós vai fazer. Matar eu não sei. Entendeu? Mas nós vai achar e esculachar. E pode avisar que nós tá fechado com o português aí, entendeu, filho? Nós tá fechado é com o português, não é com o vagabundo paneleiro não. Você tá entendendo? Esse recado vale pra todos aí. Pra todos. Pra todos. Nós tá na caça. A melhor nós encontra. Relaxa. O recado vale pra todos. Você entendeu, fião? Já pode repassar aí que o do Gil nós já tá quase encontrando. Já tá? O do Gil já tá quase no pente já. Tá bom, filhão? Relaxa. Mas o principal é desse vagabundo aí. Tá? O principal é desse vagabundo do Cássio. Bom? Então fique em paz aí, filhão. Nada contra você, nada contra a sua pessoa aí, entendeu, mano? Mas a caminhada é essa. Agora, cara, é marginal o que tá falando aí. Manda uma foto de uma arma, ele mandou uma arma, inclusive nessa conversa, fala, não sei se vai ser negócio, não sei se vai matar, não sei o que vai ser, mas a gente vai dar uma pressão. Mauro, a gente sempre fala aqui, né, sobre essa situação de torcedor, como o Piperno levantou. Não tem prisão, não tem... As pessoas ameaçam, as pessoas seguem jogador, as pessoas ameaçam o jogador pessoalmente. Vão em porta de boate onde está jogador, cercam jogador, chutam um carro de jogador. A gente vai esperar o quê? Aconteceu um dia uma tragédia com um jogador de futebol para a justiça fazer alguma coisa? Porque uma situação dessa é uma ameaça clara. Cabe uma prisão para um cidadão desse? Eu já recebi também ameaças, já recebi no WhatsApp foto de armas. Eu fiz a mesma coisa que fez o Cássio. Fui na delegacia, prestei queixa. Certa ocasião foram 16 ou 17 foram lá para prestar queixa. Todos eles ficaram pianinhos, né? Quando chegaram diante da autoridade policial, eles ficaram assustados. Você pega os depoimentos, são todos ali, aí parou. Esse negócio parou. Isso porque os caras não concordavam com opiniões que eu emitia no meu trabalho, onde você pode simplesmente ignorar. Eu não jogo no time de alguém, né? Quando o jogador diz, eu torço para esse time, o cara joga, eu não gosto dele. O jornalista, você acompanha, ignora, me esquece. Não. Aconteceu isso comigo há pouco tempo atrás, alguns anos. Depois deu uma parada. O que o Cássio fez é perfeito, é o que ele tem que fazer. Ele tem que registrar queixa, se ele achar necessário identificar o elemento, processa, põe advogado, o que for. Não espera o clube, não. Pega e faz. E os companheiros têm que apoiar. É isso que tem que fazer. Que essa questão, realmente, como disse o Bruno, não é do futebol. Isso é do ambiente que a gente vive, né? As pessoas são ameaçadas por várias razões, por covardes, né? E esse tipo de coisa, evidentemente, só pode ser tratado como uma questão da justiça. E eu acho que é torcedor, sim. Torcedor não é um ser assim, um santo. Tem torcedor bom, torcedor ruim, torcedor violento, torcedor pacífico, torcedor que vai lá só para apoiar e torcedor que quer bater no jogador, quer ameaçar o jogador e a família do atleta. Então, todos são torcedores. Se não fosse torcedor, ele não estava envolvido com isso. Se ele não
fosse corintiano, ele não estava preocupado com o desempenho do time e dos seus jogadores. Mas ele não pode fazer isso, evidentemente. Agora, essa situação é muito antiga, né? De ida ao CT. Em algumas situações, fica muito claro até que parece que deixa a porta aberta para os caras entrarem, né? Porque vão entrando assim, naturalmente, sem problema nenhum. Parece que alguém deixa a porta encostada que os caras vão entrar. Não, o Vampeta diz que eles frequentam ali os corredores do CT. E isso sempre tem. O problema dessas reuniões é que sempre tem assim, uma pegada de intimidação. O cara não vai lá para trocar uma ideia, tomar um café, conversar, não. Ele vai para falar, olha, vocês não estão jogando nada, a gente não está gostando e tal. E eu acho que se o torcedor organizado tem esse direito, porque ele acompanha o time, então os avulsos também deveriam ter, né? Porque os torcedores, lógico que eu estou ironizando, gente, porque tem muito torcedor que não é de organizada nem nada, que vai tudo quanto é jogo. De qualquer clube, o cara viaja atrás do time, o cara se programa todo. Vai jogar em Fortaleza dia tal de maio, o cara já comprou a passagem. Pega a tabela do Brasil. Tem várias pessoas que fazem isso. O cara vai atrás. Hoje mesmo recebi uma foto de um amigo meu que mora em Buenos Aires, torcedor do Racing. Ele estava lá em Montevidéu, vendo a vitória do Racing sobre o River Plate do Uruguai pela Sul-Americana. Ele mandou um monte de foto para mim. Ali atrás do gol, todo eufórico, o time venceu. Ele vai onde o Racing vai, ele vai atrás. A não ser quando o trabalho impede. Ele vem no Brasil, vai a Cuiabá. Quando jogar Racing em Cuiabá, ele vai a Cuiabá. Joga em São Paulo, ele vem aqui. E não é de torcida nenhuma. Isso tem brasileiro, tem japonês, tem argentino, tem italiano, que faz isso. E esses caras vão ter o direito de ir lá conversar com os jogadores? Então isso deveria acabar. Mas acho que os jogadores também têm que se posicionar. Eles podem coletivamente se posicionar, não são coitadinhos. Tem que se juntar e falar assim, a gente não quer conversar com ninguém. O clube tem que nos dar proteção. A gente não vai aceitar isso não tem sentido. Se a gente está jogando mal, a gente vai ser cobrado pela diretoria. A diretoria que tem cobrança profissional no ambiente de trabalho. O cara que está na hierarquia da empresa ali, no caso é o clube, né? Ele vai chegar e falar, gente, vocês não estão se aplicando, a gente não está gostando do comportamento da equipe, o que está acontecendo? A gente oferece as condições, os resultados são ruins, o desempenho é ruim. O que está acontecendo? Vale para o Corinthians, vale para o Flamengo, vale para vários times. Agora, não é o cara da torcida que tem que ir lá falar, tem que falar o presidente do Corinthians. O diretor de futebol, o Roberto de Andrade, é o Duílio, no Rio é o Marcos Braz, é o Landinho que está viajando. Essas pessoas é que tem que cobrar, não é o torcedor. Ele pode até dar uma satisfação ao torcedor. Tivemos a reunião, não gostamos da atuação, ele até deve falar. Conversamos aqui internamente e queremos mudanças, queremos empenho, a gente acha que o time não está correndo, ou não está entendendo, ou tentamos ouvir os jogadores para saber por que eles não estão conseguindo executar o que o técnico manda. É assim que tem que funcionar. Mas essa prática ela é muito comum e em alguns casos, não sei se é esse, não estou aqui afirmando, mas em alguns casos, fica uma sensação de que além da porta ficar aberta, é mais ou menos assim, deixa acontecer para os caras tomarem uma pressão, tomarem um susto. Então acho que os jogadores também precisam virar essa página. O jogador de futebol tem que ter uma ação. Essa do Cássio é correta. Registra um boletim e leva adiante, porque embora as pessoas, às vezes a gente acha que não tem justiça. Internet, WhatsApp, não é terra de ninguém não. O cara pode pagar por aquilo que ele faz ali. E paga mesmo. Né? Paga mesmo. Então, mas isso que eu ia perguntar, você acha então que leva paga? Adiante, paga, dependendo da situação, foram paga. presos os que te ameaçaram? Mas foram até delegacia, não, me ameaçaram, foram até delegacia, se prestaram queixa, aí depois ficou por isso, mas parou. O cara tem medo na hora que ele se vê ali numa situação que ele está... O cara que faz isso, ele costuma trabalhar com o quê? Com impunidade. Acredita que nada vai acontecer. Quando ele percebe que algo pode acontecer, ele tende a recuar. Se for um cara que está num nível que ele já não tem nada a perder, aí é um caso muito mais grave. Aí não precisa nem ser torcedor de time nenhum ameaçar jogador. É um cara que deve sair pelas ruas aí criando problema o tempo todo. Então é uma questão que acho que tem que ser discutida também pelos atletas. O que os jogadores do Corinthians vão fazer coletivamente em solidariedade ao Cássio? Eles poderiam fazer alguma coisa. Por que não fazem? Poderiam fazer. Se não fizeram, deveriam fazer. Porque amanhã vai ser com outros jogadores do Corinthians que isso vai acontecer. Eles deveriam fazer isso. E exigir do clube que faça algo por eles. Porque nada justifica. Por mais que o jogador atue mal, no domingo tinha torcedor do Flamengo com um saco de pipoca para jogar nos jogadores lá no aeroporto. Os caras estavam embarcando para o Peru. Querem se manifestar, leva uma faixa, protesta, vaia, tudo bem, é um direito que eles têm. Agora, jogar pipoca é uma situação humilhante. Mas você está indo trabalhar, pegar um avião, aí tem um cara jogando pipoca. E a pipoca tem qual a simbologia daquilo ali? Você é um mau profissional, você não joga nada, então pipoqueiro. É isso que o cara quer dizer. Por que o jogador tem que se submeter a isso? A vaia é legítima. Se o cara não gosta do jogador, leva uma faixa, fora fulano, não queremos. Tudo bem, desde que você não agrida ninguém, não ameaça ninguém. É um direito. O jogador está sujeito a elogios e a críticas. Agora, esse tipo de coisa passa do ponto, só que vira uma coisa natural. E repito, os jogadores também têm que reagir. Aí um colega vai e é ameaçado, a mulher dele, a família, ele vai, reage, e os outros vão fazer o quê? Vai ficar todo mundo quietinho? Por que eles não vão coletivamente tomar uma posição? Eles têm força para isso. E eu tenho certeza que a maioria da torcida do Corinthians ficaria ao lado dos atletas se eles se posicionassem contra isso de alguma maneira. E dos outros clubes também.
Mas eles não fazem isso. Eles poderia ter um pronunciamento conjunto. O jogador de futebol fica esperando sempre que alguém os defenda. A gente sempre sai em defesa na imprensa com relação a esse tipo de absurdo. Mas acho também que eles têm que ser um pouco mais ativos, ter um pouco mais de iniciativa. Até para autodefesa. E mostrar indignação. Tipo, não vamos aceitar esse negócio, cara. As pessoas vêm aqui, ameaçam o outro. Que negócio é esse? E o detalhe, né? Fica mais difícil, inclusive, você contratar certos jogadores quando um determinado clube permite que esse tipo de coisa aconteça. Porque os jogadores sempre se conversam, né? Você vai trazer um cara de fora, o cara... Imagina o William. O cara jogava na Inglaterra, outro dia, no Chelsea, no Arsenal, grandes clubes do futebol europeu. De repente está convivendo com isso. O cara se acostumou já, nem sabia como é que era isso. E não é só no Brasil, não, né? Também acontece lá fora, né? O próprio Jorge Jesus corre lá dos caras do Sporting lá no CT em Portugal, quando treinava o time lá de Lisboa. Então não é uma exclusividade brasileira. Mas não importa, isso não pode acontecer. Mas eu acho 5 anos de cana. Exato. Mas eu acho que não é dessa forma. Porque hoje está virando moda, com as redes sociais, o torcedor ele sabe onde está o jogador e ele vai atrás. A gente viu casos de jogadores do Palmeiras, o Lucas Lima mesmo. Patrick de Paula. Patrick de Paula em saída de festas, sendo cercado por torcedor. A gente viu carro de jogador sendo chutado por torcedor. É uma situação que começa a ameaçar muito a segurança do jogador, que eu acho que na Europa não é tão assim. Sim, claro. Né? Claro. De você ser perseguido na rua. Eu não estou minimizando, só estou dizendo que esse tipo de coisa também acontece lá fora, talvez em escalas diferentes. Na Argentina acontecem coisas iguais ou piores do que aqui no Brasil. A questão é que eu acho que eles precisam começar a reagir. Não adianta assim deixar o colega que foi o mais atingido tomar uma atitude e todo mundo ficar em silêncio. Cara, são jogadores experientes, com currículo, bem resolvidos financeiramente, que já têm carreiras brilhantes aí, ficaram tanto tempo jogando até no exterior. Por que não fazem nada? Sabe, acho que deveriam fazer alguma coisa. E aí a gente vai apoiar, com certeza. Acho que a imprensa inteira vai apoiar e acho que a maioria dos torcedores vai apoiar. Porque eu não acredito que a maioria concorde com esse tipo de absurdo. De um camarada, de um áudio aí anônimo, sei lá o quê, ameaçando. E ameaçando de forma muito enfática, né? Mandando foto com arma em cima da bandeira do Aqui em São Corinthians. Paulo, em 2000, aconteceu isso no Corinthians também. Depois perdeu o Palmeiras, o Edilson pegou e falou: aqui eu não fico mais, tchau. O Cássio é um jogador histórico do clube. É um jogador que não faz sentido realmente. Ele pode falhar, como qualquer goleiro pode falhar e tudo mais, mas chamar o cara de vagabundo já é uma coisa descabida. Mas isso é questão menor. Isso é coisa pequena. Perto, é uma ofensa descabida, claro, chamar o sujeito de vagabundo, até porque ele não é, longe disso. Mas é muito pouco perto do que da ameaça. É a questão agora da polícia. Agora o que acontece? A gente vive um país também de muita impunidade, essas pessoas trabalham muito em função disso. Você vê o caso lá da pedra, que ali foi atirada por torcedor do Internacional no ônibus do Grêmio. Aí 2 elementos lá foram detidos. Depois, não há provas de que foram eles e tudo, e ficou por isso mesmo. E a polícia não conseguiu identificar, não consegue saber quem é, quer dizer, também é complicado isso, né? Você não consegue identificar os caras. O que acontece a partir daí? E a gente tem um pouco de culpa também, porque quando acontece isso que o Bruno falou, que isso não é só no esporte, não, é em tudo. A imprensa, tradicionalmente, ignora os fatos relevantes depois que eles deixam de ser os mais recentes. Então acontece uma tragédia, agora tem uma outra tragédia maior. Então, vamos falar agora dessa nova tragédia. E assim vai. Todo dia 8, no mínimo, se eu não escrever no meu blog, se não tiver um fato novo, eu vou na minha rede social, eu lembro. Mais um mês que morreram 10 garotos no CT do Flamengo. Já são 30 e poucos meses, né? E ninguém foi preso, e ninguém foi acusado de nada, e ficou por isso mesmo. Todo mês eu faço questão de lembrar. Todo dia 8 eu faço questão de lembrar. Isso deixou de ser notícia, não sai mais nada na imprensa sobre esse assunto. Só quando acontece algum fato muito relevante. Isso tinha que ser lembrado sempre, gente. 10 garotos morreram queimados vivos dentro do CT. Estavam sob a responsabilidade de um clube de futebol. O clube é abstrato, o clube não vai prender o clube, não, mas o clube tem pessoas. Quem eram as pessoas responsáveis por aquilo? Quem deixou ficar daquele jeito? Isso é muito pior do que qualquer coisa que já aconteceu, além até do futebol. Uma tragédia terrível. E ficou por isso mesmo. Não aconteceu nada. Não tem quem tá respondendo isso na justiça, alguém foi detido, nada. Isso foi em 8 de fevereiro de 2019. 20, 21, 22. Então fez aí 36 meses. Março, 38 meses. Não acontece nada. E a gente não fala mais. Essas coisas têm que ser lembradas. Quem faz a suíte, como se diz no jargão jornalístico, da história da bomba na Bahia, ou da pedra em Porto Alegre? Quem está fazendo essa matéria hoje? Quem que está indo atrás para cavucar essa história? A gente não faz isso. A imprensa não faz o seu papel com relação... E isso acontece fora do futebol também. Fora do futebol também. Acho que a gente precisa fazer até uma autocrítica com relação a isso, porque acho que nós também nos omitimos em alguns momentos e devemos bater mais nessas teclas aí. Às vezes acontece um crime ou uma tragédia, e a gente teve várias no Brasil que, falando da imprensa geral mesmo, que assim...
Parece que a gente fala só enquanto dá audiência. Aí começa a cansar o assunto. Agora ninguém mais quer saber e pronto. E realmente, acaba um assunto atropelando o outro. A gente teve casos aí gravíssimos, né? Barragem que estourou e assassinato. Tem alguns assassinatos... alguns assassinatos aí que ganharam muito espaço na mídia por algum motivo. Tem assassinato todo dia. Alguns ganham mais destaque. Que depois, naquela semana, parece que é o assunto mais importante do mundo, mas uma semana depois ninguém quer saber mais. Então isso é complicado. E no mundo do futebol, que é menor, assim, e ainda não teve um assassinato, uma coisa assim mais grave, isso passa ainda, que tá chegando perto. Isso passa ainda mais fácil, assim, tá bom, já foi, já segue pro próximo. Semana que vem vai ser outro.